Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar atualização de uma menina muito linda que está há muito tempo aqui, se eu não me engano por volta de uns 2 anos. É uma planta que eu não cultivo ao ar livre, eu tenho uma certa proteção com ela. E ela tá maravilhando aqui no cantinho. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gostar de plantinhas, se gostar de plantinhas suculentas, que é o foco do canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve, não esquece, tá bom? E muito obrigada pela companhia aí de você aqui em mais um vídeo. Tô começando aqui no jardim com essas belezuras aqui, ó. É muito gostoso cultivar essas meninas, né? Agora de manhã, pela madrugada, elas tomam bastante orvalho e ficam assim, ó, todas molhadinhas, lindas, lindas, lindas. Vou fazer até um tour no próximo vídeo para mostrar para vocês como elas estão lindas assim. Aqui, gente, olha só, atualizando, isso daqui é caule da minha Fred Ives, que estava ali na casinha e eu tirei ela de lá para dar espaço para os vasinhos pequenos que eu tirei de lá do cantinho que não tá tomando muito sol, né? Tem uma parte enorme lá do meu cantinho que não tá tomando sol, tive que tirar várias plantinhas, então eram vasinhos pequenos. E esses vasos grandes, assim, eles ocupam muito espaço, né? Então, no lugar de um vaso grande assim, acabou cabendo 4 vasos pequenos. Então, é muito bom, às vezes, a gente estar plantando em vasinhos pequenos. Às vezes até as gigantes a gente consegue controlar o crescimento para que não ocupe muito espaço, limitando o tamanho do vaso. Eu gosto de estar fazendo isso aqui na minha coleção. Olha lá que lindões que estão os meus cactinhos, está muito fofo, né? Aqueles cactinhos ali foram de sementes, olha só, lindos, né? Aqui as minhas 11 horas aqui, elas multiplicaram muito. Ontem estava cheio de flores, mas eu não consegui gravar. Talvez hoje eu consiga gravar algumas flores aí para vocês. Se eu conseguir, eu deixo nos takes aí para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui a carriola, como que está linda. Olha só essa híbrida que maravilhosa. Tá com as pontinhas todas vermelhas. Tá um luxo, né? Muito, muito bonita. E essa carriola aqui eu gastei bastante Proverme para poder aproveitar o substrato daqui, porque deu nematóides, as minhas plantinhas estavam definhando aqui e todas as plantinhas que estão aqui são as mesmas que estavam antes. Eu só fiz a poda das raízes e aí usei Proverme e também a torta de mamona para poder aproveitar esse substrato. E de vez em quando eu faço rega com 8 litros para um pacotinho de Proverme e jogo nessa terra também, como em toda a coleção. Olha só que lindeza que tá essa plantinha aqui. Então, gente, eu vou fazer um tour, vou dar a atualização da Blood Mary e eu tenho muita dica aí no canal. Então, o canal tá todo separado por playlists. Então, se você quiser muitas dicas, tem até uma playlist dicas que eu vou deixar agora aqui em cima no card para você depois dar uma conferida. E tem muita coisa legal. Se eu não me engano, o canal já está chegando a quase 1000 vídeos. Então tem muita dica aí legal, principalmente para quem é novo no cultivo, que começa a ficar apaixonado por essas lindezas. E aqui na casinha das suculentas tá a menina que eu quero dar atualização para vocês, que é essa menininha linda aqui, ó, a Blood Mary, que eu vou tentar tirar para mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar a Victor daqui, eu vou colocar no chão e vou pegar essa menina linda aqui. Ela tá bem grande,
Gente do céu, tá difícil de eu tirar essa menina daqui. Quero mostrar ela com todos os detalhes para vocês. Tá meio apertadinho o negócio aqui. Vou ter que botar outra no chão aqui também, para pegar ela aqui, ó. Olha só a lindeza que é essa plantinha aqui. Ontem à tarde eu fiz a rega de todas elas e hoje de manhã, quando eu vim aqui dar uma olhada, as plantinhas estavam todas assim como se tivessem sido pulverizado água em cima delas, de tanto orvalho que deu, gente. Olha o centro dessa magnífica planta. Tá dando haste floral ali, ó. Até a haste floral é vermelha. Ela é um híbrido coreano de parentesco desconhecido, porém o parentesco provavelmente é entre Laui e alguma agavoides. Então não tem como afirmar qual é o parentesco correto dela, pelas informações que eu peguei pela internet. É uma planta magnífica. Ela deu também ali, como vocês podem ver, junto com as manchinhas vermelhas, tem umas manchinhas pretinhas. Deu ácaro. Então, se você quiser dar uma conferidinha aí nos vídeos, você vai ver um vídeo que eu dou uma dica de como fazer a aplicação do sulfato de cobre, principalmente também do enxofre, na parte de baixo das folhas, como eu fiz aqui, ó, tá vendo ali, ó? Porque é onde os ácaros, eles atacam mais. Eles não são uma praga que ataca a parte de cima das folhas, tanto que elas estão, a maioria, perfeitas. Elas dão no verso das folhas, ó, é uma praga que ataca o verso das folhas. Então, se atente aí na forma de aplicação, não é só simplesmente pulverizar por cima não, tá? Essa plantinha aqui é uma plantinha fácil de cultivo se você proteger ela da chuva. Aqui na época da chuva chove muito. Eu não gosto de cultivar as minhas agavoides ao tempo, salvo aquela agavoide gilva que eu já mostrei para vocês. Depois eu vou dar uma olhada aqui, eu acho que eu tenho uma aqui perto para mostrar para vocês. Mas essas meninas assim, ó, que a gente paga mais caro, então eu tomo sim um cuidado mais especial. Ela deve estar por volta de uns 2 anos, essa menina linda aqui. Mas eu não tenho bem certeza, gente, mas já faz tempinho. Até foi presente de casamento do meu marido, essa plantinha linda aqui. Ele me deu até junto com outras ali, se eu não me engano, até uma gigante veio junto também. Ele fez uma comprinha surpresa. Ai, adoro presentinho quando é plantinha, né? É muito legal. E aí eu plantei em vasinho pequeno. Faz um pouquinho de drenagem, não precisa de muita drenagem não, mas se você for arriscar cultivar ao tempo, o indicado é fazer metade do vaso, independente do tamanho, fazer metade do vaso de drenagem e o restante daqui, ó, para cima, fazer do seu substrato. Além de que também tem que ser muito drenável, porque essas plantinhas aqui, elas absorvem muita, mas muita água, gente. Então, elas têm as folhas bem gordinhas, então, para mim, é uma regra, e eu já falei várias vezes para vocês, plantas com folhas muito gordinhas, tome cuidado com a rega e tome cuidado também com o excesso de chuva. Pode tomar chuva? Claro que pode, elas amam chuva, mas quando é demasiado, elas ficam mais sentidas. Elas vão machucar as folhas, elas vão manchar. Então, eu sempre gostei de ver as plantas assim com as folhinhas mais perfeitas. Então, esse é o meu modo de cultivo aqui, com plantinhas principalmente que têm as folhas gordinhas. É uma planta maravilhosa. Então fica aqui atualizado essa plantinha maravilhosa que quando der a flor ali, se eu deixar a flor, né? Porque às vezes eu tô aqui de boa, mexendo com as minhas plantinhas e acabo beliscando aqui e arrancando a haste.
nem todas elas eu acabo deixando, então é um costume que eu tenho de acabar não deixando a haste floral, e assim, ó, quando ela tá pequenininha assim eu já corto a haste floral. Deixa eu mostrar essa menina linda aqui, ó, que eu acho que gente, uma Echeveria, meu Deus do céu, albicans whitening, mas eu não tenho certeza, preciso da ajuda de vocês, tá? Deixa eu até tirar o vaso do lugar para mostrar para vocês aqui, e se vocês puderem me ajudar na identificação, se você tem essa plantinha aí na sua coleção, olha só, acho que dá para vocês verem bem, né, a planta como ela é com detalhes, né? Olha só, maravilhosa. Eu acho que pelas fotos que eu vi pela internet, ela tá muito parecida. Ela é meio verde, assim, um verde claro, com as pontinhas rosadas, como vocês podem ver, ó, por causa do frio das madrugadas. Tá com 3, 4, 5 rosetas no mesmo vaso. Ela é de um efeito maravilhoso, já tá há meses aqui também. Deve estar uns 3 meses essa daqui. Coloquei várias plantinhas lá do cantinho e provavelmente vou deixar aqui para sempre. Olha só, maravilhosa, né? Deixa eu mostrar de longe como que tá as plantinhas aqui tomando o solzinho da parte da manhã. Vou fazer um tour para vocês no próximo vídeo mostrando essas meninas lindas aqui molhadinhas de orvalho. É muito, muito lindo. É uma época assim que dá um respiro das pragas, sabe? A gente fica cultivando, tendo um cultivo mais leve, por causa das pragas que não dão tanto, por causa do sol, que é um sol maravilhoso, um sol frio, né? Que não queima as suas plantinhas, então é um sol maravilhoso para elas. Elas ficam todas coloridinhas, maravilhosas. Olha, é a melhor época do ano para o cultivo dessas meninas. Vamos aqui para esse cantinho aqui, ó, que eu quero mostrar a flor da calanchoe aqui para vocês. Aquele dia eu fiz o vídeo e não consegui mostrar, né? Olha aqui, ó. Olha que lindeza que tá. Algumas já secaram. É uma flor de sininho muito fofa. A das sexangulares ainda não abriu. Olha aqui, ó. Outra flor mais demorada, gente. Muito demorada. Aqui eu tenho algumas, ó. Essa daqui é das sexangulares, ó. É de outro vaso. É uma florzinha amarelinha, muito bonitinha, cor de ouro, ó. É uma planta muito, muito fácil de cultivo. E aqui eu tenho a Gilva, que eu falei para vocês, que também tá num vaso do mesmo tamanho da Blood Mary. E tem sido hiper mega fácil de cultivo. Já tá há 1 ano aqui, tomou todas as chuvas do verão e tá lindando aqui no cantinho. Tem drenagem com isopor que eu faço. Eu gosto dos meus vasos leves. Até vocês falaram, né? Vocês não, né? Algumas pessoas falam que não gostam do isopor porque deixa o vaso leve, porque o local onde moram venta muito, então acaba que arrasta o vaso. E realmente, aqui uma vez deu se eu não me engano foi um tornado, eu não lembro se foi tornado ou ciclone, deu uma ventania muito forte, acabou arrastando o vaso. Mas não é muito comum de acontecer isso. Então fica aqui, ó, uma plantinha agavoide que você pode cultivar tranquilamente ao ar livre. Agora no inverno tá com essas pontinhas todas coloridinhas, magnífica, é uma planta assim linda, 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 fácil de ser encontrada, porém não tenho mais visto dela para vender. Eu vejo álbuns assim com várias plantinhas novas para serem assim, que estão surgindo no mercado, e essa daqui eu não tenho percebido mais. Então é com ela que eu vou me despedir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham gostado da atualização da Blood Mary. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!